Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria. Hoje nós vamos falar sobre a crise é simplesmente um convite para um milagre. A crise é simplesmente um convite para um milagre. E o texto bíblico de hoje está em 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, que diz assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles tinham trazido. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo. Ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, viver do resto daquilo que ficou. Bom, a crise é simplesmente um convite para um milagre. A história fala de uma mulher que ficou viúva e ficou com dívidas. Essas dívidas foram contraídas pelo seu marido. Ele não conseguindo pagar em vida, mesmo ele morrendo, ela não acabou. Essas dívidas não acabaram. Quem assume então essas dívidas é a sua esposa, a viúva agora. E para essa época era normal se pagar com trabalho. Essas crianças, esses filhos, não seriam escravos para sempre. Eles seriam levados para trabalharem até que toda a dívida fosse paga. E aí o que precisamos entender? Se a dívida demorasse 2 anos, então a ser pago, então era o tempo de trabalho escravo que eles deveriam desenvolver ali para esse homem. 5, 6, 7 anos, então era o tempo que eles trabalhariam. O interessante é que essa mulher, ela entendendo que tinha uma crise, que ela estava vivenciando um momento difícil, uma crise na sua vida, uma crise financeira. Ela entendeu que aquele momento poderia ser uma oportunidade para um milagre se manifestar. Então ela vai até ao homem de Deus, ela vai até ao profeta Eliseu. Então o que essa mulher faz, sabendo que tem uma crise? Ela vai até o profeta, ao homem de Deus, e ela então menciona quem era em primeiro lugar o seu marido, teu servo. Depois ela diz: o meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Tu sabes que ele era uma pessoa fiel, temente, dedicado, disposto, disponível, sempre atento. Mas agora veio alguém, e esse alguém me cobra uma dívida que eu não posso pagar. A primeira coisa que ele pergunta: o que você tem em casa? Ela responde: toda a solução
de um milagre, geralmente, está dentro do ambiente da crise. Nós estamos falando sobre sabedoria. E aí os problemas, as dificuldades, às vezes não nos permitem enxergar dessa forma, entender dessa forma. Que no lugar do caos, no lugar do ambiente, geralmente é ali que está a solução do problema. E então ele faz esse apontamento, ele diz, olha, tem algo dentro da tua casa que é a solução. Você que não está enxergando isso. Normal. Os problemas tomaram conta da sua mente, os problemas tomaram conta, literalmente, do seu coração. Os problemas, a crise que você está enfrentando, isso tudo te cegou. Você não está conseguindo entender, enxergar, nem entender, discernir que dentro da sua própria casa, dentro do lugar da crise, o lugar onde os seus filhos moram, aqueles que estão prestes a serem levados para trabalharem como escravo até pagarem essa dívida, é lá que tem a solução. Então ela ouve e aí ela vai para casa, mas para aquele azeite se multiplicar, ela precisava buscar algo que ela não tinha dentro da sua casa. O produto do milagre, aquilo que seria usado para manifestar o milagre, o sobrenatural de Deus, estava dentro da casa dela. Mas aquilo que precisava para completar aquele milagre não estava dentro da casa dela, estava dentro da casa de outras pessoas, dos seus vizinhos, que talvez nem entenderam para que ela precisava de tantas vasilhas. E provavelmente ela não disse nada a ninguém, até porque essa foi a instrução. Entre na sua casa, feche a porta, não deixe nenhum curioso, não traga ninguém para esse momento, nem ninguém a não ser você e teus filhos. Esse é um dos segredos. Isso é ser sábio. O problema é que quando nós recebemos uma direção, infelizmente, algumas pessoas, elas, depois que recebem uma direção, seja através de um conselho, através da pregação da palavra, o que elas fazem? Elas saem contando para algumas pessoas. E elas vão construindo, fortalecendo algumas coisas, porque essas pessoas, elas não devem fazer parte agora desse momento que só pertence a alguém. E aí a gente abre a nossa boca, a gente sai tão feliz, tão alegre. Mas essa mulher, ela pede. O produto do milagre estava dentro da sua casa. A solução para a crise estava dentro da sua casa. Mas era necessário que ela fizesse outras coisas para que aquilo se manifestasse. O azeite só iria se multiplicar se ela buscasse as vasilhas. Imagina se ela falasse assim, eu não, tenho vergonha, eu não, eu sou tímido, eu não conheço ninguém, como é que eu vou falar com as pessoas se eu não conheço ninguém aqui onde eu moro? As pessoas sabem que eu estou em crise, se eu pedir elas falarem não, e se elas não quiserem emprestar, achando que eu vou vender as vasilhas para então pegar o dinheiro e comprar um pão, sei lá, poderia passar mil uma coisas, ou talvez devem ter passado algo desse tipo na mente dela, mas ela obedeceu, ela fez aquilo que ela recebeu como conselho. A primeira chave de sabedoria para esse texto bíblico, que nos ajuda a entender esse texto bíblico, é o próprio tema. A crise é simplesmente um convite para um milagre. A crise que você está enfrentando é um convite para se manifestar o sobrenatural de Deus. Essa crise que você está enfrentando, ela está dizendo assim, presta atenção, eu estou aqui, que é para você experimentar um milagre, manifestação do poder de Deus, para Deus se revelar a você e através de você, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e através da sua vida. A segunda chave de sabedoria é o primeiro passo em direção ao sucesso
é o desejo de escutar. Nós somos bem-sucedidos, não é quando nós nós não somos bem-sucedidos em primeiro lugar, não é quando nós colocamos a mão na massa, mas é quando nós escutamos a direção, nós paramos para ouvir o conselho, para entender aquilo que Deus está falando, a palavra que está sendo ministrada, o primeiro passo em direção ao sucesso, à solução do problema, a solução dessa crise é o desejo de escutar. Aprenda a escutar, mas aprenda a escutar pessoas que de fato você deve escutar, porque tagarela tá cheio. Nesse mundo tem gente falando para tudo que é lado. A internet está lotada de gente falando. Papagaio ouve alguma coisa e reproduz. Eu não posso ouvir papagaios. Eu tenho que ouvir pessoas que raciocinam, que pensam, que são sábias, que são inteligentes, que vão acrescentar na minha vida, que serão como trampolim para que eu possa ir para aquilo que Deus deseja. Como disse o apóstolo Paulo, a lei nos serviu de aio, de uma passagem, um ponto de um lado para o outro. A terceira chave de sabedoria é: onde você está determina o que morre ou o que viverá dentro de você. Onde você está, o ambiente que você está, determina o que vai morrer ou o que vai continuar a viver dentro de você. É sobre isso que você tem que pensar nesse momento. O que deve morrer? A incredulidade? A dúvida? A incerteza? A insegurança? Então, faça isso em nome de Jesus. Coloque a sua fé em prática e a sua fé matará, literalmente, esse medo que não permite você dar o passo, que não permite você resolver o problema, que não permite você ir e procurar uma ajuda, falar com alguém que de fato você deve falar, buscar um conselho. O que vai morrer e o que vai viver dentro de você? Quem decide isso é você, não é o Senhor. Quem decide isso é você, não é o Espírito de Deus. Então, onde você está? Não é esse lugar aí da crise que pode te matar. Não, não. O lugar da crise é o lugar do milagre. O lugar da tempestade foi o lugar do milagre. O lugar da escassez, quando não havia pão nem peixe, foi lá que se multiplicaram os pães e os peixes. Foi no lugar da escassez. Foi no lugar da necessidade. Próxima chave de sabedoria: os seus inimigos decidem as suas promoções. Muitas vezes nós pensamos sobre os nossos inimigos, que eles querem nos matar. Lembra do gigante Golias? Golias decidiu a promoção de Davi. Davi parou e ouviu algo e pergunta: o que vai receber a pessoa que matar esse gigante? Vai se casar, vai ter isenção de impostos, a sua família, ele vai casar com a filha do rei, vai ter ouro, vai ter prata, vai ser rico. Novamente, o que vai receber? Ele já tinha ouvido. O que vai receber? Então, Deus usou o gigante Golias para promover a Davi. Essa mulher, ela foi procurar o profeta. O lugar que ela estava, o ambiente onde ela estava, determinou a morte de algo e a vida de algo.
determinou que aonde ela estava, ela poderia ir para uma amiga dela, bater um papo, conversar. Eu estou com crise, eu estou com um problema, veio um homem na minha casa cobrando uma dívida que eu não posso pagar, era do meu marido, eu falei para ele que eu não tenho condições, ele disse se eu não pagar, ele vai levar meus 2 filhos, e a amiga dá um abraço, eu estou com você, coitada, se eu pudesse eu te ajudaria, se eu pudesse eu pagaria essa dívida para você, se eu pudesse eu faria alguma coisa, mas eu não posso. Se ela tivesse ido para esse tipo de ambiente, para um ambiente como esse, ela não teria ouvido qual seria a solução e onde estava a resposta da solução da crise que ela estava vivendo. Próxima chave de sabedoria: nunca se fixe em algo que não pertence ao seu futuro. Essa crise não é algo que pertence ao seu futuro. Essa crise, essa situação, esse problema diz respeito ao seu presente, mas não diz respeito ao seu futuro. Então, você não pode se fixar nisso. Você precisa entender agora, buscar sabedoria, entendimento de Deus para resolver aquilo que se faz necessário. A próxima chave de sabedoria é: a sua atitude determina o seu sucesso. Mas não pense em sucesso como agora a questão financeira. O seu sucesso começa quando você ouve, entende e coloca em prática e obedece. E coloca em ação aquilo que você começou a ouvir e a entender. O resultado que vem depois é reflexo do sucesso do início, daquilo que você começou a entender. Muitas pessoas têm desprezado conselhos, muitas pessoas têm desprezado direções e por isso não têm obtido o resultado que deveriam. A próxima chave de sabedoria é: você não pode ser o que você não é, mas pode se tornar o que você não é. Talvez você pense que, meu Deus, é só fracasso, é só problema, é só desgraça. No mundo tereis aflição. Então, às vezes nós vivenciamos um tempo que parece que não tem fim. Às vezes parece que estamos na mesma história de Jó. Aí vem alguém e diz assim: só sobrou eu para contar essa história, a história da desgraça. Teus filhos morreram. Olha, os animais morreram. Olha, todo plantio foi arrancado, morreu tudo. Alagou, deu uma enchente. Não é? Às vezes nós vivenciamos uma sucessão de problemas, mas calma, você não pode ser o que você não é nesse exato momento, mas você pode se tornar o que você não é se você crer nas promessas de Deus e trabalhar para que essas promessas se cumpram na sua vida. Você de fato talvez não seja agora, esteja se sentindo o menor, o mais feio, a família mais insignificante, mas Deus te deu promessas, Deus te fez uma promessa, e o que você está fazendo para que essas promessas se cumpram? Próxima chave de sabedoria: você pode criar com sua semente o que você não pode comprar ou fazer com o seu dinheiro. Não olhe agora a semente como dinheiro, como oferta. Não. A sua fé é uma semente. A sua tomada de decisão de crer, confiar e começar a trabalhar em prol daquilo que Deus te prometeu é uma semente. Você pode criar com sua semente o que você não pode comprar ou fazer com o seu dinheiro. Talvez você olhe para os recursos que estão nas suas mãos e diga: isso aqui não dá para nada, e de fato não dá mesmo. Coloque a sua fé em prática. Peça para que o Espírito Santo dirija a sua vida, seja o seu condutor
e então você verá coisas, o Senhor agindo em você e através de você. E a próxima chave de sabedoria é: quando você abrir suas mãos, Deus abrirá as janelas dos céus em sua direção. Quando você abrir suas mãos, você soltar, dizendo assim: ok, cansei, não dá mais, não posso mais controlar isso, achei que eu poderia, eu resisti e entregar isso para Deus e descansar nele. O tempo todo eu fiz, eu trabalhei, o tempo todo eu achei que eu poderia controlar isso, mas não consigo. Aí Deus olha para você e diz: puxa, que legal, era isso que eu estava esperando de você. Uma atitude, foi o que aconteceu com essa mulher. O teu servo, o meu marido, está morto. Você sabe que ele era fiel ao Senhor. Eu tenho credores na minha casa. Ela está abrindo as mãos e dizendo assim: eu não posso resolver isso. Eu estou aqui diante de você porque reconheço a autoridade que você tem, sei da unção profética que está sobre a sua vida, sei que só uma palavra será o suficiente. Eu conheço o Deus que Elias servia, porque também é o meu Deus, e sei que o manto de Elias caiu sobre você, e você serve ao mesmo Deus, e você obedece ao mesmo Deus de Elias, do profeta Elias. Estou aqui porque reconheço tanto quem é o Senhor e quem é você, e sei que da sua parte pode vir algo da parte de Deus para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, e veio. Então, no dia de hoje, abra suas mãos em direção a Deus e diga: não posso mais comandar isso, não consigo mais tentar resolver isso, isso aqui está fugindo literalmente da minha competência humana. Você deveria ter feito isso logo no início, isso é claro, mas não tem problema, faça isso agora. Diga: eis-me aqui, Senhor, só tu podes, e tenha certeza que Deus abrirá as janelas do céu sobre a sua direção, sobre a direção da sua casa, sobre a direção da sua família, e eu tenho certeza que você verá o sobrenatural de Deus. Ande pela fé, mas não esqueça também de andar em sabedoria e conhecimento. Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.